São Paulo se transformou uma das cidades mais ricas do mundo, no entanto, incapaz ainda de eliminar a miséria. Um contraste marcante da cidade que completa nesse 25 de janeiro 470 anos de vida. Acompanhe com a repórter Letícia Miyamoto. A maior cidade da América Latina, a metrópole mais populosa do Brasil e uma das maiores do mundo. Um centro econômico e financeiro. Palco de acontecimentos que impactam todo o país. São 12 milhões de habitantes e um produto interno bruto de quase 750 bilhões de reais. Entretanto, São Paulo chega aos 470 anos, encarando sérias necessidades. Entre os maiores desafios sofridos pela capital está o combate à desigualdade. É o que avalia o professor de Arquitetura e Urbanismo, Walter Caldana. Nos últimos 40 anos, ela passou a ser uma cidade que, por distorções na maneira como ela tem se construído, gerou e gera e produz desigualdade, produz segregação, produz problemas numa velocidade que a própria cidade, a própria sociedade não está dando conta de vencer. Daqui 30 anos, em 2054, São Paulo, mais conhecida como Terra da Garoa, completará 500 anos. Durante este período, de acordo com especialistas, os projetos para o desenvolvimento do município devem ser de qualidade e integrados entre 4 principais pautas: habitação, transporte, infraestrutura e saneamento e educação. Para o professor de História, Ayrton Kavenag, a mudança de perfil de São Paulo causou uma sensação de falta de identidade aos paulistanos, além de importantes problemas de deslocamento. O grande desafio da cidade de São Paulo nos dias de hoje, né, se tornar uma cidade atrativa para o seu habitante, né, que o seu habitante consiga percebê-la como um lugar perfeito de moradia, um lugar perfeito de convivência, né? Eu acho que o que falta bastante entre o paulistano é exatamente desenvolver essa convivência com o seu semelhante e com o espaço no qual ele habita, né? Ainda para Kavenag, para que o cenário comece de fato a ser revertido, os trabalhos devem ser capazes de mudar a visão sobre o centro da cidade. As maiores cidades do mundo, né? Elas possuem um grande potencial econômico, um grande potencial turístico no seu centro. A cidade de São Paulo não, a cidade de São Paulo tem um centro vazio, em que as pessoas evitam, elas não convivem nesse espaço original da cidade, é um lugar sombrio. Isso precisava ser recuperado, né? O que se vê na cidade de São Paulo é uma tendência de abandono de lugares com um grande potencial de vivência e com um grande potencial turístico. Apesar de otimistas, os especialistas alertam que políticas públicas são urgentes na cidade. Bom, são sempre os grandes desafios da maior cidade do Brasil. Bom, Dora Kramer, claro que eu vou te perguntar da relação com São Paulo, mas daqui a pouquinho, mas a gente acompanhou na reportagem da Letícia falando sobre o mega comício da Sé no dia 25 de janeiro de 1984, aliás, 4 décadas, né? Amanhã são 40 anos amanhã, e depois, já em abril, nós tivemos a derrota das diretas já no Congresso Nacional, que eu sei que você participou para e passo. Você já estava em Brasília nessa época, Dora? Não, estava no Rio ainda, mas acompanhei porque já era da editoria de política do Jornal do Brasil. E é uma lembrança incrível, porque acompanhei esse comício da Sé. Depois, no dia 16 de abril, houve outro comício em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, dias antes da votação da emenda Dante de Oliveira, que foi apresentada em 83, e durante todo o ano de 83, comício, mobilização pelo país inteiro. Nunca vi o país Brasil tão unido como naquela ocasião. Unido pela democracia, resgatando esse assunto que agora é tão presente. No dia 25 de abril, a emenda Dante de Oliveira foi derrotada, não por falta de votos. Foram 298 votos a favor, 65 contra, 3 abstenções.
faltaram 22 votos para atingir o quórum de 320, e por isso a emenda foi rejeitada. Mas a história não acabou por aí, porque os políticos na época lançaram logo um lema. Assim que ela foi rejeitada, houve aquela frustração, e aí lançaram um lema: não vamos nos dispersar. Tancredo Neves, Franco Montoro, e aí houve toda aquela unidade, aquela energia aproveitada para a eleição do Tancredo Neves no colégio eleitoral, que aconteceria um ano depois, em janeiro de 1985. Pois é, tem um livro recentemente foi lançado chamado Girassol que nos tinge, que traz todas as informações sobre esse processo que o Brasil viveu desde 1983. Começou bem antes e aí desagou em 1984. Daqui a pouco eu quero saber mais da Dora em relação a São Paulo, mas Nelson Kobayashi falando sobre os desafios da cidade. Você que não nasceu em São Paulo, eu sei, mas São Paulo abraçou você, recebeu você, você trabalha aqui e faz a sua vida aqui em São Paulo. Os desafios são muitos, né? A gente sempre tem aquela impressão que São Paulo podia sempre ser melhor, né? Sim, eu moro em São Paulo há 11 anos, né, Tiago? Me formei no interior, sou do interior e vim trabalhar em São Paulo na advocacia, e quando me mudei para São Paulo, me mudei para o centro histórico. Então, eu conheci muito da história de São Paulo passeando pelas ruas ali do centro histórico de São Paulo. Infelizmente, já uma região muito castigada pela desigualdade social, por pessoas em condição de rua, pelos usuários de droga, pelas pessoas que estão em dependência química, mas de fato São Paulo é um lugar único, acredito que no mundo, por conta da miscigenação, é uma mistura muito grande de culturas. São Paulo é tocado pela força do nordestino migrante que veio trabalhar em São Paulo buscando oportunidades. A gente tem imigrantes também que formam colônias importantes na nossa cidade. A gente tem bairros inteiros, por exemplo, que são caracterizados por isso. Os italianos em alguns bairros, na Moca, por exemplo, os japoneses na Liberdade, agora os chineses que também chegam, os coreanos no Bom Retiro, bolivianos, alguns também na região do Brás, ou seja, é uma mistura muito grande de culturas e histórias diferentes, e todos eles, claro, todas essas culturas procurando algo melhor e somando de alguma forma para essa cidade que encontra muitos desafios. A gente tem aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, um dos maiores orçamentos do Brasil. A cidade, o município de São Paulo tem um orçamento parecido com os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, por exemplo, perdendo só para o estado de São Paulo e para a União. Claro, a gente tem na cidade de São Paulo, apesar de não ter nenhum ponto turístico interessante por obra da natureza, a gente tem um turismo de negócios muito grande, convenções que atraem pessoas do mundo inteiro. Então é uma cidade que toca muito do Brasil. O que acontece em São Paulo repercute no estado e no país todo, por isso a importância dessa cidade de São Paulo. Dora, nessa lista dos problemas, né, a gente cita, claro, a segurança pública, a gente já falou disso aqui, até mesmo essa possibilidade do secretário Derrite falando que com a ida de Sarrubo para o Ministério da Justiça poderá ter talvez uma ampliação de liberação de recursos aqui para São Paulo. Esse é um dos grandes desafios, não só de São Paulo, mas também de todo o Brasil. O que se espera disso, hein, Dora? Dessa questão do Ministério da Justiça, você está dizendo? Isso. Pois é, eu observei só queria dar um detalhe, eu me formei em jornalismo em São Paulo, Sim. Tá? Já morei aí, era outro São Paulo, gente, outra coisa. Se eu contar as coisas que eu vi em São Paulo, assim, na época, vocês vão achar que eu tenho 100 anos de idade, tá? Mas, cara, não, só uma, tá? Eu vi a Avenida Paulista com 2 pistas só, tá? Só para dizer. E o Shopping Guatemi também não existia ainda. Bom, vamos lá. No Ministério da Justiça, eu achei muito interessante essa fala do secretário Derrite, porque eu estou vendo pela primeira vez, isso aí pode dar certo, viu? Isso aí pode dar um bom samba, porque essa escolha do Mário Sarrubo, que foi super bem recebida, esse posicionamento do secretário Derrite, olha, se vai ter mais verba, eu não sei, mas uma coisa que é muito importante e está sinalizando para isso é a construção de um entendimento. Os primeiros sinais são muito positivos.
Agora, Dora, só puxando, eu também não sou muito velho, mas eu lembro que em 1984, olha só, eu morava aqui na região da Bela Vista, tinha um comitê do PMDB bem perto da minha casa, e uma vez eu acordei num domingo, muito barulho naquele comitê, Tancredo Neves estava falando e eu fui lá com o meu irmão para acompanhar. Olha só como são as coisas, né? Isso não faz tanto tempo, viu, Dora? 84? Não faz tanto tempo? Faz tanto tempo sim, Thiago. Não 40 faz muito anos. tempo, não, vai. Faz tempo aberto. Agora você era criança, né, Thiago? Era criança. Não era jornalista ainda. Pois é, eu já era jornalista, mas tudo bem, tá ótimo. Olha, eu acho muito bom isso, sabe? Eu brinco com esse negócio de idade, mas é só brincadeira, porque eu acho uma beleza ter visto essas coisas, sabe? De perto, né? Foi muito bom e foi muito interessante o Jornal da Jovem Pan trazer essa memória, trazer isso que foi marcante, né? Na história de São Paulo, porque foi aqui no Rio também, teve um comício em abril, na Candelária, que foi enorme, mas os dois comícios de São Paulo, o da Sé e do Vale do Engabaú, é que marcaram, né? Marcaram aquela campanha pelas diretas. Já que eu vou dizer para você, não foi inútil, não foi frustrada, porque a partir daquilo é que houve um impulso na reconquista da democracia brasileira.